E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Juraci Almeida e nesse vídeo eu quero trazer para vocês 5 motivos do porquê eu acredito que BI e Big Data vão continuar juntos aí por muito tempo. Vamos lá? Primeiro motivo é o propósito do próprio BI, certo? O Business Intelligence, né, eu falei no último vídeo, ela é uma solução que se propõe a consolidar dados que muitas vezes estão espalhados pela organização e assim disponibilizar indicadores para que o gestor consiga entender o comportamento, né, das suas áreas ali existentes. E esse é um propósito muito forte quando você pensa em ambientes, em organizações onde você tem esses dados, né, extremamente espalhados em diversos formatos, certo? E aí você pode se perguntar, sim, mas o Big Data, com soluções de Big Data, eu consigo trazer essas informações que estão espalhadas. É verdade. Porém, se você estiver falando em grandes volumes de dados, você vai ter de alguma maneira de organizar, certo, essas estruturas. E aí a solução de BI, ela vai dar esse apoio, né? Esse propósito de conseguir consolidar essas informações em informações estratégicas, o BI consegue atuar muito bem. Então, esse é um dos primeiros motivos que eu vejo que a solução de BI atende fortemente. Então, esse foi o primeiro motivo, o propósito do próprio BI. O segundo é a própria necessidade, né, do negócio. Então, assim, existem cenários, é um ambiente onde uma solução de BI vai se comportar muito bem, vai entregar o que é necessário, como uma análise do histórico dos dados, uma qualificação dos dados. Então a solução de BI vai ter condições de entregar isso, muitas vezes a um menor custo do que se você for investir em soluções mais sofisticadas, né, vamos colocar assim, ou até muitas vezes mais custosas, certo? Sendo que você não vai utilizar de todo esse ferramental. Então a solução de BI ela vai conseguir atender bem as diversas áreas, entregando, né, às áreas o que ela deseja, que é um conjunto de dados organizado, orientado a assuntos, possibilitando ao gestor uma melhor tomada de decisão. Então a solução de BI vai conseguir fazer isso bem, né, com suas diversas ferramentas e sua arquitetura orientada a indicadores e aos descritores, certo? Então esse é o segundo motivo, né, a própria necessidade do negócio, né. Um terceiro motivo é a governança de dados. Então a solução de BI ela se encaixa muito bem quando você tem um ambiente onde os dados, né, eles não são bem governados. Cada estrutura de negócio constrói ali o seu silo de dados e vai tomando conta e essa governança vai se perdendo. Então um diretor, um presidente, ele quer saber uma informação, ele precisa consultar diversas áreas e muitas vezes mais de uma área possui a mesma informação e aí você tem aquela dúvida, de onde eu vou puxar, qual é a informação verdadeira. E aí quando você tem uma solução de BI, você consegue determinar, então os dados que estão no BI representam a verdade dentro da organização. E isso, né, é bastante importante quando você está pensando dentro de uma organização. E a solução de BI de estruturar esses dados, né, de uma forma que o gestor consiga consumir, né, sem grandes necessidades técnicas, certo? Um quarto motivo também muito importante é que as próprias ferramentas atuais, né, as ferramentas mais conhecidas até então, elas continuam trazendo características da arquitetura de BI, certo? Então quando você pensa em Power BI, em ClickView, em soluções na nuvem, você tem ali recursos pensados para atender necessidades de soluções de BI. Né? Se você for no Databricks, você tem lá o conceito, né, do Lake House também, ou seja, são conceitos trazidos da arquitetura de Business Intelligence, provando que é uma arquitetura que se mantém viva e considerada pelo mercado. Então, perceba que as próprias ferramentas, o próprio mercado ainda aposta e investe muito, certo? Então esse é um quarto motivo que eu vejo também muito forte. As próprias ferramentas, elas continuam investindo em recursos que as soluções de BI utilizam, né? E aí você fala também de recursos como o Drill Down,
ranqueamento, top, hierarquia. Então são características que as ferramentas continuam, né, entregando, justamente porque percebem que as estruturas de BI ainda estão sendo bastante consumidas pelo mercado e vão ser mais consumidas ainda. Legal? E um quinto motivo que eu também acho, né, que eu também vejo como bastante importante, é que a própria solução de BI, ela, olhando para a arquitetura do Big Data, onde você tem ali componentes de armazenamento, componentes de segurança, distribuição, né, computação distribuída. Então, assim, dentro da arquitetura de soluções de Big Data, você tem ali o componente do próprio Business Intelligence para atuar forte nas etapas, né, ou na área de Analytics, né, para que os gestores consigam consumir esses dados que estão vindo de diversas fontes, sobre diversas formas, e atender a essa necessidade do gestor que quer realmente entender os seus dados, olhar para o histórico dos dados e entender o comportamento deles. E uma solução de BI consegue atender isso de uma forma muito eficiente e eficaz, certo? Então, não à toa que, como eu disse, as ferramentas continuam, né, as ferramentas mais atuais continuam investindo em recursos oriundos dos conceitos de Business Intelligence, certo? Então, esses são os motivos que eu vejo como motivos fortes para que BI continue caminhando por muito tempo aí junto com o Big Data. Então, o próprio propósito do BI, as necessidades de negócios, a governança dos dados que o BI consegue prover, as ferramentas que continuam investindo e trazendo recursos dos conceitos de Business Intelligence e a própria arquitetura do Big Data que conta com a solução de BI. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você tiver um outro fator que você visualize como um fator que colabora para que o BI continue vivo, né, dentro desse nosso cenário de Big Data que estamos vivenciando cada vez mais, coloca aqui, comenta, compartilha, certo? E espero que você tenha gostado. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.